Camila, e acho que outro aspecto importante também é a questão de conhecer o status da metilação do MGMT, né? Entender um pouco dessa resposta do paciente com tratamento com a temozolomida. Como que essa informação, ela norteia a sua decisão clínica, assim, no dia a dia? Ótimo, Sara, isso acho que é importante a gente conversar. O MGMT é uma enzima responsável pelo reparo do DNA, tá? Então, os pacientes que têm a metilação, eles têm um silenciamento desse gene e há uma perda da proteína de reparo. Então, são pacientes que eles vão experimentar um benefício maior à quimioterapia. Tá? É isso que os estudos mostram. O estudo, né, do EORTC, que é o estudo europeu, né, junto com o grupo canadense, eles fizeram uma análise retrospectiva do status do MGMT e do benefício da presença dessa metilação em relação à resposta à temozolomida, né, a adição da temozolomida. E realmente os estudos, além desse, eles mostram realmente que o status da metilação favorece uma maior resposta ao uso do agente, né, do quimioterápico, da temozolomida. Hoje, na minha prática, assim, o que os guidelines orientam é que a gente realmente solicite a pesquisa da metilação do MGMT, para a gente poder entender o quão respondedor esse paciente ele pode ser à adição do quimioterápico, tá? O paciente, por exemplo, o que eu acho que é importante, principalmente no contexto do paciente idoso. Um paciente idoso que já é frágil, que já tem uma performance ruim e que você tem dúvida ali se ele se beneficiaria ou se ele teria condição para receber, por exemplo, o esquema de cirurgia seguido de rádio com químio e quimioterapia na adjuvância, se é um paciente, por exemplo, que não tem a metilação do MGMT, você pode ponderar não adicionar a quimioterapia, entendendo que o benefício ele pode ser muito marginal às custas de uma toxicidade limitante. Então, o status do MGMT ele é importante. E até para você também, por exemplo, poder predizer, entender algumas evoluções, como a pseudoprogressão. A gente sabe que às vezes alguns pacientes que têm alguns achados que a gente considera como pseudoprogressão, se ele tem o status da metilação, a gente entende que ele pode ser um melhor respondedor e que essa pseudoprogressão pode ser um diagnóstico presente. Então, assim, ele ajuda muito na condução do raciocínio do oncologista clínico. Agora, óbvio que a gente também tem que ter muita parcimônia em não usar o quimioterápico se é um paciente que, por exemplo, é um paciente jovem que não tem a metilação, isso não significa que você não vá favorecer o uso do quimioterápico, principalmente porque a gente tem uma lacuna do que oferecer para esse paciente. Tá? Um aspecto importante do idoso, Sara, que eu gostaria de falar, a gente tem estudos que mostram que a gente pode fazer o hipofracionamento da radioterapia no contexto de pacientes idosos, são estudos que não mostram inferioridade. A gente tem um benefício ao invés de fazer 30 frações, que é o padrão né, do protocolo, a gente faz 15 frações, tá? E aí você usa a temozolomida por 21 dias, e aí então você consegue ter benefícios, poupando às vezes o paciente de deslocamento, de toxicidade, e é uma forma que é bem, assim, no dia a dia, contribui muito para que a gente realmente seja factível o tratamento, mas nesse contexto do paciente idoso. Então, essa questão aí do hipofracionamento também é uma modalidade que a gente tem estudos que validam, né, o uso no paciente idoso, que você entende que ele tem performance para fazer radioquímio, mas que você de alguma forma favorece a realização desse tratamento.